Sejam muito bem-vindos! Vou ensinar a cobertura do bolo de limão La Eva Confeitaria. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse desapegar dessa receita, sério. Porque eu não sou uma pessoa que tem ciúme das pessoas, não, mas das receitas, dos preparos, das coisas da confeitaria eu tenho. Edgar, boa noite! Mas, como eu falei, né, eu falei sobre isso essa semana. Quando a gente entende que o que é especial pra gente pode ser útil pro outro também, a gente muda o pensamento, né? E é por isso que eu resolvi desapegar dessa receita e compartilhar com vocês, né, a receita que deu origem, então, à La Eva Confeitaria. Boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Como eu falei, é uma receita bem tranquila, né? A live não vai demorar muito, então podem ficar despreocupados, para vocês curtirem o sextou de vocês e eu o meu também, claro, né? E aí, eu quero falar com vocês uma coisa primeiro, sobre a origem, né, dessa cobertura. Para quem me acompanha, já deve ter visto em algum momento no meu feed, no story, que eu vendo bolo de limão, bolo feito com limão Tahiti, com uma cobertura de mousse. E quando eu comecei a fazer essa cobertura, eu não fazia ideia que eu fosse me tornar confeiteira, né? Eu sempre fiz bolo de limão para consumo em casa, com a família mesmo. E aí eu fiz esse bolo em proporções que eu acreditava que eram corretas na época. Que na época funcionava, né? Funcionava assim. Bom, mas alguém sabe me falar qual é a origem dessa cobertura? Qual é a origem da mousse? Alguém faz ideia? Alguém já teve a curiosidade de procurar saber? Porque se tem uma coisa que eu gosto, é de aprender coisas novas. E principalmente saber os porquês das coisas, né? Isso é algo meu, assim. Eu gosto de estudar assuntos variados. E eu acho que é importante, isso me faz bem. Ter um pouquinho de conhecimento, assim, no máximo de coisas lá, claro, né? Que eu consegui guardar no meu HD. E a mousse é o seguinte. Foi criação, né? De um artista francês. Mais pessoas chegando, mais pessoas chegando. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Como eu estava dizendo, foi uma criação de um artista francês. Henri Toulouse-Lautrec. Eu acho que é assim mesmo que pronuncia o nome dele. O fato é que ele teve a brilhante ideia de misturar chocolate amargo com espuma. A doçura e a da acidez, isso mesmo. Mas então, esse artista francês teve a brilhante ideia, né, o Henri, de misturar chocolate amargo com espuma. O que deu origem, na época, a um doce que teve o nome de maionese de chocolate. Já pensou? Misturar chocolate amargo com a espuma da época, eu não sei que tipo de espuma foi utilizada, mas certamente uma espuma comestível, né? E que na época chamou-se maionese de chocolate. Com o passar do tempo, as receitas foram sendo modificadas, né? Assim como o nome também. E aí chegou-se ao que nós conhecemos hoje como mousse. E agora pasmem. Pasmem. A maneira correta de se escrever mousse não é como normalmente nós vemos. M-O-U-S-S-E. Essa é a maneira correta lá na França. E mousse significa espuma. Por isso é que é um doce, né, aerado, espumoso, um doce leve. Aqui no Brasil, a maneira correta de se escrever é M-U-S-S-E. Mousse. Mas, como eu falei antes, é aceitável, né? A maioria dos lugares que a gente vê escrito mousse, tá certo também, é aceitável, né? Mas se a gente for levar ali ao pé da letra, em português, o pé da letra, a escrita correta é mousse. M-U-S-S-E. Então, se você chegar em algum restaurante aqui no Brasil e ver a escrita dessa forma em algum cardápio, não se assustem, é a maneira correta, tá? A palavra já foi brasileirada, né? Porque nós chamamos esse doce, essa sobremesa, no feminino, né? Então fala-se a mousse de chocolate, a mousse de maracujá, a mousse de limão, a mousse do ingrediente que for, né? Isso, não, sem mousse. M-U-S-S-E, Edgar. É a maneira correta de se escrever aqui no Brasil, tá? Mas é aceitável como a primeira palavra que você escreveu, mousse, né? E existem várias variações desse doce. Tem mousse que, por exemplo, leva leite. Tem mousse que leva ovos. Tem mousse que leva clara de ovos, né? Mas a que nós vamos fazer aqui, a que eu vou ensinar para vocês, leva apenas 3 ingredientes. E como eu estava falando, quando eu fiz esse bolo, as primeiras vezes que eu fiz, eu faço esse bolo já há muitos anos, né? E a primeira vez que eu fiz, para um domingo à tarde, pra gente tomar um café e tudo mais, eu misturei ali parte dos ingredientes da cobertura em proporções que na época funcionavam para mim, porque eu não ia vender aquele bolo, não ia vender essa mousse, né? Então ela ficou uma cobertura mais fluida. Depois vou até procurar uma foto do primeiro bolo de limão que eu postei no perfil da La Eva. Ele ficou uma cobertura líquida, mais fluida, que na época não me incomodou.
Com o passar do tempo, quando eu me profissionalizei, que eu me tornei uma confeiteira, eu sou muito atenta aos detalhes. Eu não estava gostando daquela mousse, daquela cobertura muito fluida, muito líquida, né? Foi daí então que começou a minha saga para chegar em uma proporção que eu atingisse um ponto mais denso, um ponto mais firme, para que essa cobertura ficasse bonita no bolo, sabe? Eu, particularmente, isso é algo meu, tá? Eu não curto, eu não gosto muito do bolo com a cobertura líquida, rala. A não ser que seja a intenção, claro, né? Eu normalmente gosto. Sim, Elisângela, claro, que eu acho que eu me lembro de você. Que bom ter você aqui comigo, gente. Elisângela, querida. Nós nos conhecemos lá onde eu trabalhava, no consultório, né? Paciente do consultório. E ela, a família dela, são os queridos. Que bom ter você aqui, tá, Elisângela? Seja muito bem-vinda. Então, como eu estava dizendo, eu fui em busca de proporções que eu conseguisse atingir a cobertura, essa mousse, num ponto que fosse interessante para mim, né? Eu gosto da cobertura mais paradinha em cima do bolo. Ela pode até escorrer um pouquinho nas bordas, nas laterais, mas eu gosto que ela tenha densidade. E foi daí, então, que eu comecei a fazer testes, mais testes, fazia de um jeito, anotava, ia pra geladeira pra descansar, e não dava certo. Não dava certo assim. Ainda não era aquilo que eu queria e tal e tudo mais, até que eu consegui, né? Existem pessoas que fazem mousse de limão, por exemplo, colocando a gelatina, né? Porque a gelatina tem esse poder, né? De... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas enfim, ela faz com que o que você mistura, com que você agrega nela, fique firme, né? E aí eu não gosto muito da mousse quando se coloca gelatina. Eu prefiro ela da forma como eu faço, o mais natural possível. Sem essência, sem aroma, somente com 3 ingredientes em proporções equilibradas, tá certo? E aí eu quero saber quem é que já está no meu grupo VIP do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp, lá Eva Confeitaria. Lá eu já postei o vídeo onde eu ensino, né, a receita do bolo. Tanto o modo de preparo quanto os ingredientes, nas proporções, nas mesmas proporções que eu uso na produção da La Eva Confeitaria. Né? Se você ainda não está no meu grupo VIP, quando terminar aqui essa live, não vai agora não, tá? Fica aqui. Quando terminar aqui essa live, você vai para a bio, né? Na bio da página La Eva Confeitaria, tem um link que te direciona para uma página onde você vai colocar os seus dados ali bem rapidinho e entrar no grupo VIP. Lá você vai ter acesso à receita do bolo de limão, ao vídeo, à parte escrita e também ao vídeo e às proporções dessa mousse que eu vou fazer com vocês aqui agora. Isso mesmo, diga, a gelatina tem esse poder, né, de trazer essa firmeza e essa consistência a mais ao que a gente mistura nela. Mas eu não gosto de fazer mousse utilizando gelatina, a não ser que seja uma situação muito específica. Como eu disse aqui, é uma sobremesa que passou por várias modificações. Hoje eu tenho companhia aqui. Eu conversei com ele, falou, fica quietinho, que ao final você ganha um biscoito. Mas enfim, né, ele não sabe falar e tem que latir. E aí, eu falei, né, que existem mousses que precisam de utilizar claras, leite, ovos, mas não é o caso dessa aqui, tá certo? E aí agora, eu acho que já podemos começar, já, né, em respeito a vocês que chegaram aqui no comecinho. E aí eu peço para que quando terminar aqui a live, vocês se direcionem lá para a minha bio, onde tem um link que te direciona a uma página onde você vai colocar os seus dados bem rapidinho e vai entrar no grupo VIP. Lá você vai ter acesso de forma gratuita, viu, gente? Não é pegadinha. A receita do bolo, meu bolo xodózinho, está lá para você, de presente para você. Tanto a forma escrita quanto... Ele disse que é uma delícia, é maravilhoso mesmo. Tanto a forma escrita, quanto o vídeo, onde eu ensino também, né, o passo a passo ali da receita. E vai também pro grupo essa receita da cobertura, juntamente com as proporções, tá certo? Então, olha só, como eu falei, já contei aqui pra vocês um pouquinho, né, sobre a origem desse doce, dessa sobremesa. Falei sobre as variações, né, as modificações que foram acontecendo desde que ela foi criada lá no século XIX, por aquele artista francês, o Henri, né, que teve a brilhante ideia de misturar chocolate amargo com espuma e deu origem, então, à maionese de chocolate. Muitas variações foram acontecendo, outros ingredientes foram sendo agregados até chegar na mousse. Falei também sobre a forma correta da escrita desse doce, dessa sobremesa aqui no Brasil, né? Então agora, vamos à receita. Tem mais gente chegando? Vamos chegando, gente. Então aqui, ó, eu estou com leite condensado, creme de leite e suco de limão. Como eu falei, é super fácil de fazer. O que vai me fazer você atingir o ponto correto do mousse para ficar do jeito que eu gosto, naquela consistência mais densa, mais firme, é a proporção, tá joia? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque você pode falar assim, mas é só misturar leite condensado, creme de leite e suco de limão. Ok, você pode, mas você não vai conseguir a consistência que eu uso na minha produção. E é sobre isso que eu estou falando aqui com você, né? É sobre esse estudo, esses testes que eu fiz, todos esses testes mesmo que eu fui fazendo até atingir um ponto que fosse interessante, que fosse agradável pra mim, né? Se vocês forem lá no meu feed, vocês vão ver que o bolo de limão que eu vendo,
A cobertura não fica aquela coisa fluida, escorrida, como o bolo vulcão, né? Que no caso, a cobertura do bolo vulcão, ele tende, né? Ele tem a necessidade de ser mais fluido. Nesse caso aqui, não. Eu, Keliane e Eva, vendo o bolo de limão daquele jeito que vocês veem lá. O cachorro outra vez. Com ele mais denso. E aí eu vou fazer a cobertura agora. E daqui a pouquinho vocês vão entender como que a gente vai aplicar essa cobertura no bolo, tá bom? Então vamos lá. Ó. Gente, ele tá cumprimentando os amiguinhos dele lá da rua, tá tudo certo, né? Como eu falei, cachorro não fala, então ele tem que latir. Estou aqui com leite condensado, creme de leite. Vou adicionar aqui o creme de leite ao leite condensado. E o suco do limão, tá certo? Olha, a tacinha todo bonitinho. Chegou aqui. Tia tá na live. Fica quietinho. Ó, então já coloquei os 3 ingredientes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou emulsionar isso aqui. Eu vou misturar esses 3 ingredientes que estão nas proporções que vai me fazer atingir o ponto que eu preciso, né? No início é comum ele ficar com uma consistência de talhado, parece que tá talhado, mas não, porque a gente adicionou o ingrediente ácido, né? Aqui no creme, no leite condensado e no creme de leite, então ele dá a sensação de que vai ficar talhado. Então agora, gente, é só misturar isso aqui. Eu vou misturar. Prontinho. Misturado. Ingredientes incorporados. Ah, tá, Jolisângela, obrigada, tá? Vou responder. Ingredientes, então, incorporados. Aquele aspecto de talhado que eu falei. O seu diferencial é misturar na mão e não na batedeira ou mix. Sim, Edgar, na mão dá tudo super certo também, aqui, ó. Tô com uma espátula aqui. A questão aqui é a proporção, né? Por quê? Confeitaria, gente, confeitaria é precisão. As receitas elas têm que sair equilibradas para que a gente atinja os resultados, os pontos que a gente deseja, né? E aí, é sobre isso, entendeu? Que eu gostaria de falar com vocês aqui, ó. É uma cobertura fácil, zero dificuldade, mas que está equilibrada. E aí, o que acontece? Se eu pegar esse mousse aqui agora, essa mousse aqui agora, e colocar num bolo, ela vai ficar gostosa, claro, porque ela tá saborosa, né? Mas eu não gosto dela com essa consistência fluida, como eu já falei aqui, né? E o que vai fazer com que essa cobertura, com que essa mousse chegue no ponto que eu quero? O descanso. Descansando que ela vai encorpar, né? Ficar densa. Ela vai continuar ainda um creme aerado, um creme leve, mas vai ficar firme para eu aplicar no bolo. E agora, com os ingredientes misturados e incorporados, é só eu tampar, né? Se eu tivesse aqui com uma vasilha com tampa, era só tampar, como não é o caso. Eu vou cobrir aqui com plástico filme. Não preciso deixar o plástico filme em contato com a cobertura, tá? Não preciso. É só mesmo para não entrar ar aqui. E isso aqui, essa mistura, esse preparo, ele vai descansar na geladeira. Eu faço e misturo chantilly. Ah, tá, maravilha. Tem essa opção também, né? Como eu disse, existem variações dessa receita. E uma delas, inclusive, é adicionar o chantilly sim. Diga, você está certo. Tá bom? Tem essa opção também. Eu estou trazendo pra vocês aqui, gente, a forma como eu uso na minha produção, tá certo? Nas proporções que eu também uso na minha produção. E aí é importante que você faça o seu teste, né? Quando você tiver acesso às proporções que vai estar lá no grupo VIP do WhatsApp, lá Eva Confeitaria. Por exemplo, eu gosto que a mousse tenha um sabor mesmo da acidez, um sabor cítrico do limão, né? Mas se você gostar dela mais suave, é só você reduzir o limão, tá? Claro que você não vai reduzir muito, porque a quantidade do limão também interfere na consistência final, tá joia? Mas aí você vai fazendo seus testes, seus ajustes, e até chegar aí num saborzinho que vai te agradar. Esse sabor aqui é da forma que eu... Esse sabor não. Essas proporções aqui é a forma que eu faço pra vender, tá certo? E aí o bolo de limão, que já está saborizado com o limão, junto com essa cobertura, fica sensacional. Além de muito gostoso, fica um bolo lindo, né? E eu vendo na minha confeitaria com um bolo presente, né? Dá bem pra presente mesmo. E em 2020, naquele período em que a gente estava vivendo, aquele tempo difícil, todos nós, né? Em que as pessoas tinham que ficar afastadas umas das outras, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo.
Eu vendi muitos bolos presente. Nossa, eu vendi demais esse bolo. Teve uma cliente que ela mandou bolo pra família inteira nos aniversários. Tipo, aniversário dos amigos, ela me encomendava os bolos de limão. Aniversário da família dela, em cada época, em cada mês. Teve uma semana que acho que ela me pediu uns 4 bolos. Ela mandou bolo presente pra muitas pessoas especiais pra ela. Então agora, essa cobertura irá descansar. Ei, Ana, que bom que você está aqui, Ana. Seja muito bem-vinda. Ó, chegou no finalzinho da receita, mas eu quero te falar que a receita, tanto o vídeo quanto as proporções, vão estar no grupo VIP do meu WhatsApp. Então, convido vocês que ainda não estão por lá, tá? Terminando aqui essa live, vão até lá o link que está na minha bio do perfil La Eva Confeitaria. É só preencher os seus dados que automaticamente vocês entrarão no grupo, tá bom, gente? E aí vocês vão ter acesso ao bolo, a receita do bolo e a cobertura de forma totalmente gratuita. Tá certo? Então agora essa cobertura aqui vai pra geladeira descansar. Porque uma coisa que eu falo, que os preparos da confeitaria, eles descansam muito mais do que a gente que os faz. Sério, isso aqui agora vai descansar no ar-condicionado da geladeira, na prateleira, tá, gente? Não vai colocar no congelador, não. E aí, a gente só vai aplicar essa cobertura no bolo amanhã. É super importante o tempo de descanso, para que ele atinja o ponto que eu quero, tá certo? Se pra você esse ponto fluido, líquido, for interessante, não tem problema. Você já tá pronto para ser consumido, tá certo? Eu estou te ensinando a forma como eu, que é a Eliane Eva, faço na La Eva Confeitaria, tá ok? Então isso aqui agora vai descansar e amanhã eu vou mostrar pra vocês bem rápido. E eu vou colocar lá no grupo também, tá joia? A forma como eu aplico no bolo. Tem um jeitinho todo especial, porque esse aqui a gente tá falando de um creme suave, né? Um creme leve, um creme aerado. Então eu não posso também mexer nele de qualquer jeito depois. E amanhã vocês vão entender o porquê, tá certo? Agora eu quero saber se ficou alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, se gostou, se não gostou. Fale agora, o cálice para sempre. E Beto, gostou, né, Beto? Maravilha você estar aqui comigo nessa noite. E eu estou suando igual uma chaleira. E a gente tá fazendo calor, né? Me falem aí o que vocês acharam, se tá tudo certo. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer pontuar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Ficou entendido? Não fique tímido, Beto, não fique tímido. Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Me dizem, gostei da dica. Ah, que bom, Ana, muito obrigada. Entra lá no grupo, tá bom? Não sei se você já está lá, te peço desculpas se você já estiver, mas é porque agora à tarde eu acabei não movimentando o grupo lá não, tava fazendo outras coisas, organizando aqui as coisas da live. Se você já estiver, maravilha. Se você ainda não estiver, entre lá para você ter acesso a todo o conteúdo, tá bom? Tanto você quanto as outras pessoas que estão aqui também, tá certo? Então eu acho que eu já posso encerrar, né? Eu falei que seria uma live curtinha, que eu não queria atrapalhar o sextou de ninguém, e aí agora, tipo, a hora, né, de vocês irem descansar, aproveitar, quem for sair, divertir. Muito bom, parabéns. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Só um abraço, Celinha. Beijo. Oh, meu Deus, Celinha, meu amor. Que bom que você está aqui também. Um beijo. Saudade de você. Que bom, Guilherme, que você gostou. Olha, quero ver você fazendo bolo. Ainda tá lá no grupo? Quero ver você fazendo bolo, fazendo essa mousse também e aplicando a mousse no bolo da forma como eu vou ensinar amanhã, tá joia? Isso aqui é só a segunda parte. Como eu falei, é muito importante a gente respeitar o tempo de descanso de cada preparo, né? A confeitaria, ela tem muito disso, muitos preparos descansam. Não só na confeitaria, na gastronomia em geral, muita coisa descansa, né? E aí, é importante a gente respeitar isso para que a gente atinja, né, o resultado final. Você é top. Muito obrigada, Dani, querida. Obrigada. Você também você sabe disso, né? Muito obrigada, que bom ter você aqui comigo. Então é isso, minha gente. Vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência mais uma vez aqui comigo. Aguardo você lá no grupo VIP do WhatsApp La Eva Confeitaria. Vou colocar lá as proporções, tá joia, que eu utilizei aqui. Falei que seria uma live bem curtinha e estou cumprindo o comprometido, não é isso? Um beijo pra vocês, excelente noite. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Nos vemos lá no grupo do WhatsApp, tá ok?